Fala galera, bora falar um pouco aí de Galo e Bragantino. Galo 3, Red Bull Bragantino 0. Toma Red Bull que te dá asas. E tomara que realmente essa vitória por 3-0 ela dê asas para o time do Galo. Porque uma vitória maiúscula, que o time jogou bem, o time reserva, praticamente reserva, né? Só o Everson e o Júnior Alonso e o Alan Franco. E se você for contar o Fastoveira de titular aí nessa partida. Então foi uma partida muito boa em termos do coletivo, de opções, de variedade de jogo e de domínio, que é o que o Galo vai precisar para quarta-feira. Apesar de ser um time diferente, correto? Como é um time reserva, você não pode garantir que vai ser a mesma pegada. Até porque o sistema... Outro jogo, o Bragantino não é uma equipe qualquer, muito pelo contrário, é uma boa equipe, porém não vem num bom momento, que não tira o mérito do Galo. Porque o Galo cansou de pegar a equipe que vivia maus momentos e ressuscitar, correto? Então você pegar, jogar bem, fazer um placar maior, sendo que você poderia ter feito 4-5-0, isso dá uma elevada na moral, tanto do time como um todo, mesmo sendo um time reserva, como da torcida. Para nós, para a torcida, foi muito importante um jogo bom desse, porque você ganha, você alivia a tensão, principalmente no Campeonato Brasileiro, porque dá uma aliviada na tabela. Quando você olha para baixo, vários times já começaram a recuperar e estão numa crescente. Grêmio, Corinthians, Vasco. E lá em cima era o jogo que a gente tinha oportunidade de dar uma coladinha, porque Bahia escorregou, o Vasco perdeu. Eu falei, o Vasco está atrás agora, mas o Vasco estava na frente, perdeu e vinha bem. O próprio Cruzeiro perdeu também, empatou, né? Então a diferença para o G6 era de 9 pontos, 9 pontos. Ela diminuiu para 6 e com 2 jogos a menos. G6 não, G7. O G6 acho que é um pouco mais. Mas com 2 jogos a menos. Então esse alívio na tabela dá uma tranquilidade para a quarta. Você vai com a cabeça menos pesada. Diferente do que foi o jogo contra o Bahia, que você bota uma desconfiança na torcida. E esse jogo, sendo dentro de casa, você ir com uma torcida desconfiada seria muito ruim. Então foi um ótimo jogo do Galo, principalmente para dar moral, para dar asas para o time poder fazer o quê? Chega quarta-feira com mais tranquilidade e saber construir um resultado. Além de dar uma desencantada, né? O Davidson desencantou, o Cadu fez gol e o Hulk fez gol. Então você dá uma tranquilidade para os jogadores de ter feito gol com bola rolando. E agora também eu vou, já que eu peguei essa deixa, vou destacar um pouco das atuações individuais. Eu acho que é o que vale destacar, porque essa partida ela tinha 2 cenários que eu previa no último vídeo. Que uma era colocar o time titular para você entrosar o time, dar confiança para os jogadores, e outra que era então você colocar o time totalmente reserva e ver se alguma peça conseguia te dar algum retorno, te dar uma esperança de uma mexida que você possa fazer lá no jogo contra o Fluminense, porque você vai precisar de variação, você vai precisar de banco, você vai precisar de fazer algo diferente para sair desse momento que o Galo estava de só se defender bem, até se defendendo bem, mas não conseguia criar. Acho que era 5 gols nas últimas 7 partidas, então era uma média muito baixa e gol, acho que 7 nas últimas 10, algo do tipo, e era a maior parte dos gols de bola parada. Foram 3 gols de pênalti, 2 com a bola, 2 de escanteio e falta, e 2 só com a bola rolando, e no rebote do goleiro. Então essa vitória bem construída, sem sofrer defensivamente, e marcando bastante gols, dá uma esperança pra gente, pro torcedor, a gente vai mais aliviado. A gente já vai com aquela... Você não vai com aquela expectativa de um jogo tão amarrado, que o Galo não vai conseguir construir tantas jogadas, e você vai menos tenso. Você vê essa partida menos tensa, a torcida vai pro estádio mais confiante, isso é muito importante, vai menos tenso, pra fazer aquela pressão, pra jogar junto.
Então vou dar uma avaliada aqui, eu anotei os jogadores aqui, só para eu ir lembrando um por um. O Everson, goleiro, não tem muito o que falar, trabalhou pouco, mas ele foi exigido numa bola muito difícil, pega aquela cabeceada, no escanteio com muita gente na área, e o cara cabeceando para baixo, foi um lance muito difícil, que foi numa parte importante do jogo, porque se você toma um gol, o Galo ali poderia desestabilizar mentalmente. O time do Galo, quando toma um gol, geralmente ele fica ansioso, querendo reverter a situação de qualquer forma. Então foi uma defesa muito importante. Deixa eu ver aqui, ó. Aí foi pela direita o Mariano. O Mariano também, cara, gosto muito do Mariano, eu acho ele um excelente lateral, porém fisicamente ele não rende mais. Ele não dá conta de jogar o tempo todo, e não só não jogar o tempo todo, ele não consegue fisicamente se igualar a quem está jogando o corredor dele ali, entendeu? Então ele ganha muitas situações, mas mais na maldade que ele tem já de tempo de carreira, na experiência, do que realmente no físico. E para um lateral, o físico faz muita diferença. Se ele fosse Ela pode ver o Marcelo no Fluminense. Ele não joga com tanta regularidade. Olha o nível que o Marcelo já teve. Porém, a idade, principalmente para lateral, ela é difícil. É uma posição que o cara chega a uma certa idade e ele não consegue mais performar em alto nível. Mas jogou bem, não comprometeu, jogou bem. Pode ser uma opção, cara. Pode ser uma opção para, às vezes, no segundo tempo, num jogo mais que ele não vai precisar se expor tanto, dependendo da situação. Agregou. Aí pela direita o Lianco, o zagueiro pela direita o Lianco. Cara, gostei muito, muito seguro, como a zaga toda foi. E ele queria essa oportunidade de não pegar um jogo tão vacaiado, né? Dessa vez ele pegou um time mais bem encaixadinho e conseguiu jogar bem, cara. Gostei. Vai dar uma dor de cabeça pro Milito, para escalar o time. E é isso que a gente precisa, de jogadores entrando e dando dor de cabeça. Falou, ó, cara, eu tô bem. Se o Fux bobear, se o Batalha não jogar tão bem, temos o Lianco aqui para poder fazer a diferença. O Júnior Alonso dispensa comentários. Para mim, como eu estava falando, o Júnior Alonso, para mim, desde que ele chegou, ele tem sido o jogador mais regular, tanto da defesa, do time todo, né? Tem falhado pouco, tem jogado muito, com muita vontade, muita disposição, muito bem em todas as jogadas que ele vai. Então, para mim, ele está sendo o destaque positivo do time desde que ele chegou. Tem sido ele. Pela esquerda, o Rubens, cara. Sou fã demais do futebol do Rubens. Joga muito. Tem raça. Fisicamente, o cara sobra. Tem velocidade. Desarmando. Ele sabe, não desiste da bola. Desarma muito bem. Um dos melhores ladrões de bola que o Galo tem. Sabe jogar demais, cara. Joga muito. Melhorou muito o seu cruzamento. O passe dele tá muito bom. Então, cara, o Arana é nível seleção, mas tem um cara ali que, se o Arana não jogar de bacaninho, não jogar direitinho, daqui uns dias ele pode pôr as barbinhas de molho, porque tem um cara jogando muita bola. E não só isso, é opção para jogar ali do lado do Arana também. Se precisar de uma dobrada ali no lado esquerdo, de uma opção, sabe? Ou para liberar o Arana, para o Arana ofensivamente jogar mais, ou para ele ir para frente, o Arana ficar, sabe? Dá uma opção muito boa pela esquerda ali, o Rubens, cara. Sou fã. Acho que é um cara que tem que ter mais oportunidade nesse time aí. Aí na volância, se for o Alan Franco também dispensa comentários. O Alan Franco, você não vai ver ele sendo o destaque do jogo, sabe? Muito dificilmente, ofensivamente ou defensivamente, destaque, assim, de ser o cara que mais jogou. Porém, ele sempre joga, ele sempre está em todas, ele sempre está sobrando, ele sempre está ocupando todos os espaços. E é muito importante quando ele joga. Ele faz muito bem esse balanço no meio campo, de estar sempre ocupando espaço, não deixando espaço para quem vai atacar, e quando ele tem que ir para frente, ele sempre tá, sabe, ele acha um espaço, ofensivamente ele não produz tanto, mas ele sempre tá ali dando opção de passe, sendo o cara que tá sempre colado ali, sempre no espaço livre ou fechando espaço. O outro volante foi o Fausto Vera. Por incrível que pareça, jogou bem.
jogou bem, apareceu no ataque e defensivamente ele, como aquele primeiro homem ali depois da zaga, desarmou muito, jogou muito bem, teve muita presença, foi muito bem em Fausto Vera. A gente tem que ter paciência, realmente vinha fazendo partidas ruins. Defensivamente contra o Fluminense foi até bacana, mas deixou a desejar em alguns momentos. Ele já fez um jogo muito bom do início ao fim, então a gente tem que ter paciência. Pode ser que ele renda, a gente quer que ele rende, é claro, mas a gente tem que ter paciência. Não vai ser, talvez não seja de primeiro, claro que não vai ser, mas se o cara pegar confiança e a torcida apoiar, eu tenho certeza que vai render. Esse cara vai dar muita alegria ainda pra gente. Agora o Igor Gomes, cara, o Igor Gomes, ele é um cara que é muito irregular. Porém, ele fez uma partida muito boa, fechando para marcar, defendendo muito bem e aparecendo no ataque, dando opção, tocando rápido, acelerou o jogo. Ele não foi aquela murrinha, mas tem dia que parece que ele é aquela murrinha que não custa tocar a bola, fica girando a bola, não acha o espaço, toca uns, perde uns passes, sabe? Eu não sei se é falta de confiança. No São Paulo era a mesma coisa, tinha jogo que fazia o jogo parecia ser o Kaká. Tinha jogo que o cara sumia, não conseguia, não jogava bem. Então, assim, é uma incógnita. É um cara que pode ajudar, igual ajudou dessa vez, mas pode ser que entre no jogo e jogue mal. É um cara irregular. Se tivesse mais regularidade, seria um cara mais bem aproveitado ainda no Galo. Inclusive, se ele tivesse uma atuação como ele teve hoje, ontem, se ele atuasse daquela forma e a gente tivesse confiança que ele atuaria, ele era titular no lugar do Bernard. O Bernard no meio campo, ele até tenta, cara, voltar para marcar, ajudar na marcação, mas ele não tem a mesma pegada. O Igor Gomes consegue ter mais pegada que ele na marcação. O passe do Bernard é mais rebuscado, o drible do Bernard é mais rebuscado, mas o Bernard não está rendendo, não tem feito por onde para ser titular. A atuação do Igor Gomes, se ela fosse regular, ele seria titular, ele deveria ser titular contra o Fluminense. Entendeu? Mas a gente não sabe, é um perigo. O que eu acho que seria bacana para o próximo jogo é pensar nele sim como opção de titular pelo seguinte fato, de deixar o Bernard pegar um time do Fluminense mais cansado. Eu acho que daria uma chance do Bernard pegar um time um pouco mais lento e ele entrar um pouco mais descansado, com mais agilidade, velocidade e conseguir encaixar melhor no time. Então, se você coloca um Igor Gomes fazendo a função que ele fez no meio campo com mais segurança, deixando ele jogar do jeito que ele jogou, acho que poderia ser uma opção bacana e interessante para o time. Aí, na frente, foi o Palácios, Cadu e Davidson. Palácios, boa partida dele, ofensivamente. Defensivamente, ele nem teve que se preocupar tanto. Então, ofensivamente, o cara ele foi bem, tinha o drible, ia um contra um, ajudava, dava bons passes, ajudava a dobrar na lateral direita para chegar. Fez um gol, mas estava impedido. Apareceu na cara do gol também, mérito dele, mas perdeu o gol feito, isso ele tem que melhorar. Mas é um cara muito bom de bola. É outro que se a gente tiver paciência, é um cara que pro ano que vem vai estourar, vai jogar muito, eu tenho certeza. É um cara que se a gente tiver paciência, ele tem muito a evoluir. Ele é um cara bom de bola. O Cadu, eu gosto do Cadu, apesar da torcida não gostar, eu gosto do Cadu, porque eu entendo que ele faz uma função sabe, um jogo sujo ali pro Milito, que é o de marcação, de pressionar. Eu acho que ele faz isso bem. Então, às vezes, ele para atacar, ele não tem tanto ímpeto e a tomada de decisão dele não é tão boa porque ele está o tempo todo se preocupando em marcar ali, ser o cara que vai pressionar a saída de bola do outro time. E hoje, como o Bragantino não ficou tanto com a bola e não precisou pressionar tanto, ele teve mais liberdade para jogar ofensivamente. Então o cara apareceu bem, não perdeu bola, sabe, fácil, teve boas tomadas de decisão e fez um gol, foi premiado com um gol. Atacou a bola, saiu do zagueiro, fez um gol. É um cara que sabe cabecear, já fez alguns gols que foram impedidos de cabeceio. Então, um cara que sabe marcar é outro que a gente tem que ter paciência. Ele não sei se é para o ano que vem, para daqui a 2 anos, mas pode ser útil. O Milito insiste nele, eu também insistiria. Eu pegaria um período de Campeonato Mineiro e daria uma rodagem boa para esse cara. Não é um grande craque, não, mas, sabe, se for bem trabalhado, eu acho que pode ser um cara que vai render pro Galo alguma coisa. O Davidson, cara, o cara é uma figuraça, né?
sofre um pênalti, perde o pênalti, faz um gol assim, difícil, porque pegou de primeira uma bola cruzada, um cruzamento muito bom, mas é difícil, não é qualquer um que faz. Cabeceando, ele quase fez um gol também, então jogou muito bem. Ele deu opção para um estilo de jogo que talvez o Milito tenha que adotar, que é de dois atacantes, pesando na área, incomodando o Thiago Silva contra o Fluminense, dando aquela casquinha que ele deu, sendo um homem da bola parada, o cara que vai incomodar zagueiro. Porque o Paulinho não faz essa função, o Paulinho joga fora da área, então joga ele e o Hulk. Então, se você tiver um cara assim para preocupar dentro da área, e um cara que agora fez um gol, então ele vai ter confiança para sair jogando, para jogar, para ir bem, para performar, é muito importante no jogo como sábado. Não sei se para começar como titular, acho que não. Mas se você termina o primeiro tempo aí 0-0, cara, é ele no começo do segundo tempo, para dar um gás, para buscar o resultado, algo diferente. Se o jogo estiver muito encaixotado, muito de bolinha na área, é um cara que chega e muda a configuração do time. Então, o Galo ganhou o Lianco, de opção, ganhou Igor Gomes, ganhou Palácios, ganhou Cadu e ganhou Davidson. Acho que esses 5, e Rubens. Então, o Galo ganhou 6 opções que, se performarem como performou contra o Bragantino, podem ajudar muito o time na remontada que a gente precisa fazer. Então, este era um dos cenários que eu previ que poderia acontecer. Pôr um time totalmente reserva, ou praticamente reserva, e os jogadores mostraram que eles podem ajudar o time de alguma maneira. Meu medo era que eles não mostrassem nada e a gente fosse pro jogo com mais medo e tensão ainda. Mas eles mostraram que pode sim, que tem opções, que o Milito pode contar com alguns jogadores para fazer diferente, para mudar o time, para ter uma opção a mais, para ter uma carta na manga, para se bater 60 minutos ali de jogo, precisar fazer uma pressão, vai ter jogadores que vão entrar e vão ajudar. Então, assim, foi uma partida boa, para dar confiança, para melhorar a pontuação do Campeonato Brasileiro, para mostrar que os jogadores podem sim dar opções para o time. E a quarta e última, o Hulk. O Hulk, ele voltou muito bem da lesão, voltou jogando muito melhor do que ele estava jogando antes, e agora é o tal do desencantou. Chegou, pegou uma bola que ele estava tomando decisões erradas várias vezes, e foi tranquilidade, guardou lá no cantinho e deu recado: eu estou aqui, joga em mim que eu resolvo. O que mais me animou de tudo isso foi o Hulk ter entrado em 15 minutos, 20 minutos, ter feito aquele gol, para dar confiança, para mostrar que ele é o cara do time, que se der bola para ele, ele guarda. Entendeu? Então, cara, só alegria, só alegria. Estou muito tranquilo e confiante agora para quarta-feira. É um jogo difícil, não deixa de ser, porém o que o time mostrou é que, assim, vamos lutar até o final. Não precisa achar que vai ser aquele time morto, não, que provavelmente os caras vão entrar com sangue no olho. Então, é isso aí. Valeu!